A sua rádio. Agora, na Comunidade FM, programa Abordagem Regional, com Paulo Carvalho. Os fatos, prestação de serviços, opinião, abordagem regional. A notícia com responsabilidade. Bem, estamos começando mais uma edição do programa Abordagem Regional. Hoje é sexta-feira, dia 28 do mês de agosto. E nas comemorações da data, nós temos o Dia da Avicultura, Dia do Legionário e Dia Nacional do Bancário. Nós sempre começamos o programa com um pensamento para a nossa reflexão. A prece agradecida, sincera e bem sentida é a conexão em banda larga com o mais alto. No ar, mais um programa Empreendedorismo com a apresentação do Dr. Evandro Carniato. E hoje o tema promete. Já estamos aí liberando os links para que você possa interagir e participar com a gente também. Dr. Evandro Carniato, bom dia, doutor. Bom dia, Paulo. Tudo tranquilo? Bom dia. Tudo bem, graças a Deus. Bom dia, doutor Alexandre Rolo. Bom dia querido amigo. Bom dia. Bom dia, ouvintes. Estamos aqui, Paulo. Vamos. Olha quem está acompanhando a gente aí. Doutor Druziani, parabéns pelo programa. Fiz muitos cursos de direito eleitoral com o decano doutor Rolo. Tá aí, ó. Já o doutor Druziani, que é parceiraço, né? Às quartas-feiras, quando possível, participa aqui com a gente. Essa semana ele participou lá em Pirassununga também nas rádios. Enfim, está sempre acompanhando. E hoje vamos falar sobre um pouquinho ética na campanha eleitoral e os pormenores. Vou até aproveitar o doutor Alexandre Rolo, porque como nós somos uma emissora de rádio, e às vezes a gente coloca algumas questões que pode, o que não pode, mas nem todo mundo entende. E de vez em quando, eles querem driblar a lei, doutor. Eles mandam aqui, manda um alô para mim. Né? Tem alguns estabelecimentos comerciais que têm o nome do próprio candidato, e eles querem continuar anunciando assim, de uma maneira muito tranquila, né? Como se tudo pudesse. Mas como? É o nome da minha empresa. É o nome da sua empresa, mas é o nome que o senhor registrou para ser candidato. É complicado. Mas vamos falar um pouquinho tudo sobre isso. Mas às sextas-feiras, doutor, quem conduz o programa é o doutor Evandro Carniato. Eu fico só na técnica aqui. De vez em quando, nós fazemos aqui algumas intervenções, como essa, por exemplo. Druziani, fiz política da ordem com o moço Rolo. Tá aí, ó, as participações. Então, doutor, por gentileza, doutores, doutor Evandro e doutor Alexandre, fiquem à vontade para o bate-papo. Eu vou sair aqui, mas vou ficar na técnica. À vontade, Paulo. Obrigado. Um abraço ao doutor Druziani, nosso sempre companheiro aqui ouvindo, e nosso amigo. Bom dia novamente ao doutor Alexandre Rolo, que é especialista em direito eleitoral, presidente da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo, conselheiro estadual da OAB São Paulo. Também veio ser aí meu querido amigo, aqui de luta na política de ordem, na política que nos cabe aí, de momento, a política de ordem, né? Que é no partido, aí é OAB. Vamos lá. Doutor Alexandre Rolo, antes da gente iniciar o tema, eu gostaria que o senhor fizesse uma explanação, breve explanação, devido ao pouco tempo que temos, da sua pessoa, da sua profissão, do direito eleitoral, tá? E que nos extinguisse o que é um ato imoral, ilegal e antiético na ênfase dos políticos, né? Então, gostaria, a palavra é sua, fique à vontade. Seja bem-vindo à Rádio Comunidade FM e à Jornal do Porto Web TV. Obrigado, Evandro, querido amigo. Eu queria dar um bom dia a todos, mais uma vez. Bom dia, Paulo Carvalho, que agora sumiu da minha tela, mas já falou que está aqui na técnica, está nos assistindo. Bom dia, querido amigo Evandro Carniato.
advogado combativo. Queria dar um bom dia também para o pessoal da Rádio Comunidade e todos aqueles que nos ouvem e nos assistem pela internet, principalmente aí do município de Porto Ferreira. Bom, falar um pouquinho de eleição, falar um pouquinho de campanhas eleitorais, mas você pediu primeiro para eu falar um pouquinho de mim. Muito rapidamente, acho que o foco não sou eu, o foco é o assunto, mas, Evandro, eu sou advogado formado em 93 pela PUC de São Paulo, então eu advogo desde 1994, daí se vão, então, mais de 20 anos já de exercício da advocacia, filho do falecido Alberto Rolo, já foi referido aqui o decano, o Dr. Rolo, meu pai falecido, Alberto Rolo, concluí meu mestrado em 98, meu doutorado em 2006, sou professor também de Direito Eleitoral, e atuo na Ordem dos Advogados do Brasil, sou conselheiro já na terceira gestão e nessa atual gestão sou diretor cultural da OAB, presidente que estou da Comissão de Cultura e Eventos da OAB estadual. Quero aproveitar esse espaço para deixar um forte abraço aos queridos amigos, presidente Caio Augusto Silva dos Santos, também ao vice-presidente Ricardo Toledo Santos Filho, e em nome desses dois amigos, deixar um abraço a toda a advocacia do Estado de São Paulo, especialmente aos colegas da subseção de Porto Ferreira. Bom, você me pergunta, na verdade, Evandro, eu quero confessar para você que eu não sou um filósofo do direito. Então, ato ilegal é aquele que contraria a lei. Ato imoral é aquele que infringe o princípio da moralidade, né? Nós temos alguns princípios constitucionais, e o ato imoral é aquele que feriria o princípio da moralidade, coisa que, na verdade, é muito subjetivo, né? Porque o que pode ser imoral para um, pode não ser imoral para o outro. Então, é uma discussão. A gente, por exemplo, eu atuo com improbidade administrativa e muitas vezes a gente responde lá na defesa da ação de improbidade administrativa, o promotor coloca, não, o ato imoral, o prefeito agiu com imoralidade, não necessariamente aquilo é realmente uma imoralidade, porque o conceito de imoralidade é muito vago, é muito subjetivo, né? E a questão da ética, o que o ato não ético é aquele ato que você pode até não descumprir uma lei, mas você não está agindo de forma ética. Então, o exemplo que se costuma dar é da fila. Você não tem por exemplo, uma lei que diga que você tem que ficar na fila e tem que respeitar a fila. Mas se tem uma fila e eu pulo lá na frente para ser o primeiro a ser atendido, eu posso até não ter infringido nenhuma lei, então esse meu ato não é ilegal, porque não tem uma lei mandando eu pegar a fila, mas com certeza é um ato antiético, porque não está certo, várias pessoas na fila e eu vou furar a fila e vou ser o primeiro a ser atendido. Mas, insisto, não sou nenhum filósofo do direito para entrar nessas questões mais filosóficas. Enfim, eu estou à disposição do querido amigo para a gente bater um papinho a respeito do direito eleitoral e das eleições que se avizinham já agora, dia 15 de novembro. Como você sabe, nós teremos o primeiro turno das eleições. Doutor Alexandre Rolo, mega especialista em direito eleitoral, muito claro as suas exposições. Nos fala, então, já entrando no tema, a ética em campanha eleitoral. Qual que é a postura dos candidatos, dos pré-candidatos hoje, né? E logo mais serão candidatos. Por favor. Olha, Evandro, eu diria para você que um candidato ético é aquele candidato que segue as regras do jogo. Na verdade, é aquele candidato que faz tudo certinho, não quer tirar vantagem em relação a ninguém, que começa a fazer campanha quando é possível, que respeita os atos de pré-campanha. Então, nós temos, na verdade, como você sabe, querido amigo, uma série de regras eleitorais. Nós temos uma lei, por exemplo, que é a Lei das Eleições, Lei 9.504 de 97, e ao lado dessa lei nós temos várias resoluções do Tribunal Superior Eleitoral que impõem várias obrigações ao candidato ou aos candidatos em geral. Então, eu diria que ser ético seria respeitar todas as regras do jogo. Eu quero seguir todas as regras, eu não quero ter nenhuma vantagem ilícita em relação ao meu concorrente. Então, se eu posso começar, por exemplo, a minha campanha no dia 27,
que eu comece no dia 27 de setembro, né? Que eu comece no dia 27 de setembro. Se eu já posso fazer pré-campanha hoje, e eu posso efetivamente, é bom que eu saiba o que eu posso, o que eu não posso, para que, assim, é uma coisa muito importante de se dizer, Evandro, é que, e até uma preocupação que o Paulo já manifestou aqui logo no início da nossa conversa, a Justiça Eleitoral se preocupa muito com a igualdade de oportunidades entre os players do processo eleitoral. A isonomia e a igualdade de oportunidades entre os players. Portanto, uma rádio, por exemplo, ela não pode, isso está escrito na lei, ela não pode conferir tratamento privilegiado a candidato, partido ou coligação. Portanto, realmente o Paulo tem razão quando fala, o candidato quer que eu fique mencionando o nome dele, o nome da empresa dele é o mesmo nome que vai ser registrado como candidato, enfim, as emissoras de rádio e de televisão têm realmente que ter essa preocupação para não dar tratamento privilegiado a candidato, partido ou coligação, senão ela própria, a emissora de rádio, pode incorrer em alguma ilegalidade, em algum problema, e poderá ser, inclusive, acionada perante a Justiça Eleitoral. O Ministério Público está aí, o Ministério Público Eleitoral está atento. Então, a partir do momento que uma rádio, por exemplo, começa a dar tratamento privilegiado a 1, 2 ou 3 candidatos, sendo que nós vamos ter dezenas de candidatos em Porto Ferreira e região, realmente pode gerar algum tipo de problema. Então, ser ético, basicamente, eu diria que é respeitar as regras do jogo. Então, são várias as regras postas, eu tenho que respeitar todas essas regras. Eu tenho que prestar contas prestar contas da minha candidatura, quanto que eu recebi, com o que eu gastei, eu tenho que respeitar as regras da propaganda eleitoral, enfim, são várias as regras. Eu tenho que ser elegível, não posso ser ficha suja para poder registrar a minha candidatura. Então, tudo isso é debatido justamente no nosso direito eleitoral. Tá. Então, a pessoa deve evitar, né, ou se abster de qualquer privilégio que tenha em relação aos demais. E agora, ao lado ético, a conduta ética, durante o mandato, durante o ano eleitoral, né, quem já está com a máquina na mão, que nem a famosa frase, quem está com a máquina na mão tem uns privilégios a mais. Qual que é a conduta ética, a conduta correta de quem está no poder, né, quem já está no pleito, conduzir sua campanha quando quer uma reeleição, né, quer uma nova, continuar ali no mandato, trocar de vereador para prefeito, né? Qual que é a postura correta dele entre os demais? Que eu percebi que a ética é assim, não ter, entre os conceitos, é não ter um privilégio que sobressai aos demais, ser de forma igualitária e de igual a todos, de forma reta, né, sem sobressaios. Então, ali ele pergunta, qual que é a conduta de quem já está no mandato, a postura ética que deve se ter? Interessante essa questão, uma questão que toma muito a preocupação da justiça eleitoral e da própria legislação eleitoral. A legislação eleitoral e a justiça eleitoral se preocupam justamente com a questão daquele candidato, por exemplo, que está sentado na cadeira. E quando eu falo sentado na cadeira, é o prefeito, por exemplo, candidato à reeleição, é o vereador candidato à reeleição. Vou falar de prefeito e vereador, porque nós estamos em ano de eleições municipais, mas é claro que isso vale também para o presidente da República, que seja candidato à reeleição, governador, enfim, todos os candidatos que disputem a eleição, a reeleição, melhor dizendo, já tem algum tipo de privilégio. Então, uma coisa que a gente tem que entender é que a isonomia e a igualdade de oportunidades entre os candidatos, ela é prevista na legislação eleitoral, mas ela é tanto quanto possível. Por que eu digo isso? Porque uma isonomia, uma igualdade 100% é utopia, é impossível você ter aí uma isonomia ou uma igualdade 100%. A começar, por exemplo, pela questão da distribuição do fundo eleitoral, do fundo partidário, que ela não é igualitária.
Nós temos aí fundo eleitoral e fundo partidário que serão utilizados nessas eleições de 2020, e eu já te afirmo, e isso é fato, que nem todos os candidatos vão receber esses fundos. Vai ter candidato que vai receber, e vai ter candidato que não vai receber. Então, aí já começa uma desigualdade. Quando a gente fala em tempo de rádio e de televisão, e é possível também a realização de propaganda eleitoral na rádio e na televisão, chamado horário eleitoral gratuito, que na verdade de gratuito não tem nada, porque esse tempo que é cedido pelas emissoras de rádio e de televisão para o horário eleitoral gratuito, esse tempo é pago pelo erário, pela sociedade brasileira, através de compensações fiscais. Então, na verdade, há um pagamento pela utilização do chamado horário eleitoral gratuito. Mas por que eu estou falando horário eleitoral gratuito? Porque ele também não é dividido de forma igual. Tem candidato a vereador que recebe mais tempo, tem candidato a vereador, por exemplo, que recebe menos tempo. Então, é mais um exemplo de desigualdade. E um terceiro exemplo de desigualdade que eu daria é justamente esse que você me perguntou, Evandro, que é a questão de quem já está sentado. Veja o seguinte: quem tem melhor condição de disputar uma eleição? Um vereador que já está sentado na cadeira, já está há 4 anos na Câmara Municipal e, portanto, está trabalhando, está dando entrevista, está aparecendo na televisão, está aparecendo no jornal, etc., ou uma nova liderança que está querendo começar agora e que nunca teve mandato nenhum. É claro que a gente tem aí uma situação também de desigualdade. Mesma coisa com o prefeito. Quem é que tem maiores chances de se eleger? Um prefeito que é candidato à reeleição ou aquela pessoa, aquela nova liderança que não tem cargo público, não é prefeito e, portanto, não tem a exposição que um prefeito já tem natural durante os anos de gestão dele. Então, vejam, que já existe essa diferença entre candidatos, ela existe. Agora, para evitar que a diferença ainda seja maior, a legislação eleitoral se preocupa, sim, por exemplo, com o chamado uso da máquina administrativa. Então, o que a legislação eleitoral pensa é o seguinte: o prefeito já está sentado na cadeira e é possível a reeleição para ter 2 mandatos consecutivos. Terceiro mandato já não pode, terceiro mandato consecutivo, por exemplo, para prefeito. Mas, já que tem a possibilidade de reeleição, nós temos que ficar atentos com o uso da máquina administrativa. Então, justamente para evitar que isso aconteça, nós temos alguns artigos, por exemplo, o artigo 73 da Lei das Eleições, que trata das condutas vedadas. Então, tem várias condutas vedadas que, uma vez praticada pelo prefeito, candidato à reeleição, ele pode ter, por exemplo, o seu registro ou o seu diploma cassado pela Justiça Eleitoral. Correto. Como eu disse, de vez em quando eu faço algumas intervenções, viu, doutor? Aqui, para alguns esclarecimentos em relação a essa questão mais igualitária de espaço, de tempo, de rádio, principalmente, é lógico, o senhor sabe que como eu sou apresentador, locutor e também sou vice-presidente da emissora, ou seja, há uma preocupação muito grande no que pode, do que não pode, e às vezes nós somos envolvidos até pelo grau de amizade que temos com algumas pessoas. Enfim, o doutor Druziani sempre me orienta, ele já disse que fez um curso de lei eleitoral com o decano, o pai do senhor, e ele até colaborou aqui. Eu vou colocar o áudio dele, eu vou tentar colocar o áudio dele para ver se a gente consegue e o senhor puder esclarecer para a gente aqui. Doutor, vamos ver se eu consigo colocar no ar o áudio. Paulo, gostaria que o doutor Rolo falasse sobre as implicações e consequências que tem uma rádio dentro da legislação eleitoral, inclusive com a aplicação de multas, no caso de descumprir a legislação eleitoral. Aí, doutor, entendeu a pergunta do doutor Druziani? Sim, entendi a pergunta do doutor Druziani, e eu diria o seguinte, para responder a ele: as obrigações legais das emissoras de rádio e televisão estão no artigo 45 da Lei das Eleições, da Lei 9.504 de 97.
Então, uma das vedações é dar tratamento privilegiado, está lá no artigo 45, inciso 4º da Lei 9.504. Não pode dar tratamento privilegiado a candidato, partido ou coligação. Então, por exemplo, a rádio quer entrevistar os candidatos ou os pré-candidatos a prefeito de Porto Ferreira. Pode entrevistar? Pode, mas tenha o cuidado de dar o mesmo espaço para cada um dos pré-candidatos. Então, se são 5, se são 6, se são 10 pré-candidatos, entreviste os 10 pré-candidatos. No mesmo tempo, então, se um vai ser entrevistado 1 hora de entrevista, que todos recebam esse mesmo tratamento. O que não dá é ou entrevistar um ou 2 candidatos, que são os preferidos da rádio, que aí a gente vai estar justamente nessa questão do tratamento privilegiado, ou eu entrevisto todo mundo, mas o que eu gosto mais eu entrevisto durante 1 hora, o que eu gosto menos eu entrevisto durante 5 minutos, o que também é uma diferença, é um tratamento privilegiado para aquele que vai ter mais tempo de entrevista. Então é só garantir a isonomia, a igualdade entre os candidatos. O que dificulta, por exemplo, a rádio é fazer entrevista, por exemplo, com candidatos a vereador. Porque aí candidatos a vereador, como são muitos, pelo menos a rádio teria que se preocupar em fazer entrevista, pelo menos com um candidato de cada partido que se lançar nas eleições proporcionais, para garantir também, tanto quanto possível, a isonomia. E o que pode acontecer, então, o término aí da pergunta que foi feita. O que pode acontecer com a rádio? Se ela não observar essas regras, eu não vou ler aqui, mas as regras estão postas no artigo 45. Se a rádio não, ou a emissora de rádio, ou a emissora de televisão, não observar essas regras postas na legislação eleitoral, pode sofrer uma representação e pode também sofrer sanção pecuniária por conta dessas práticas. E mais, hein? Vou além, dependendo da gravidade da postura da rádio, ela pode ter, inclusive, ser proibida ou ter a sua programação suspensa pela Justiça Eleitoral. Se uma rádio, vamos imaginar o seguinte, a rádio está a serviço de uma determinada candidatura. O juiz já avisou para parar, a rádio não parou, continua a serviço da candidatura. O que poderia a Justiça Eleitoral fazer? Inclusive, suspender a transmissão da rádio, porque a rádio está sendo utilizada de forma abusiva em detrimento da isonomia que deve existir entre os candidatos. Deixa eu tirar só mais uma dúvida. Como nós agora estamos, por conta do distanciamento social, a pandemia, nós estamos fazendo lives, como essa, por exemplo, que o senhor está aqui, o doutor Evandro participava ao vivo aqui nos estúdios, mas agora a gente está tendo esse cuidado por conta da pandemia. E na live nós transmitimos no Facebook. No Facebook, muitas pessoas, através do chat, começam a fazer comentários, ou às vezes perguntas, ou a se manifestar. A minha dúvida inclusive já perguntei por alguns profissionais, como o senhor é especialista, caso, às vezes eu coloco no chat, mas não leio na rádio, porque eu não sei se determinada pessoa é ou não candidata. Eu estaria procedendo da maneira correta? Se estiver, eu vou explicar mais claramente, porque tem uma pessoa que já está participando aqui, que é partidária, não sei se será ou não candidata, mas existe a possibilidade de ser, né, porque ainda não teve a convenção. Só colocar o nome e ela fazendo o comentário, mas eu não leio no rádio como eu faço, por exemplo, como o doutor Druziani, que eu sei que ele não é candidato e ele até não me orienta. Está correto assim, doutor? Está perfeito, está corretíssimo. Quem você sabe que não é candidato, você pode mencionar na rádio, e quem você tem dúvida, melhor não mencionar. Pelo sim, pelo não, é melhor não mencionar, que aí você não menciona o nome de nenhum pré-candidato. Porque ao mencionar o nome de um pré-candidato, o outro poderia querer também, e aí mencionou o do adversário, não mencionou aquele do outro partido. Então, pelo sim, pelo não, eu acho que você está corretíssimo. Aquela pessoa que você sabe que não é candidata, se você achar que tem que mencionar, você menciona o nome, e quando você tiver dúvida, na dúvida não menciona ninguém, porque assim ninguém vai poder reclamar de tratamento privilegiado. Ok, então eu vou fazer o seguinte, eu não vou mencionar o nome, mas eu poderia fazer a pergunta se mencionou o nome ou não?
assim, a pessoa faz a pergunta, ou uma consideração, você pode fazer a consideração e não mencionar o nome? Olha, assim, se for simplesmente mencionar o nome da pessoa que fez a pergunta, eu também não veria problema. Então, ó, o fulano de tal pergunta o seguinte, não é isso que vai configurar um tratamento privilegiado. É que às vezes a pessoa pode querer que ela seja exaltada no ar, olha, manda um abraço para mim, fala que eu sou bonito, que eu sou lindo, que eu tenho a cara do Brad Pitt. Então, assim, isso não tem que fazer. Agora, simplesmente mencionar, ó, o Paulo está fazendo a pergunta assim, assim, assim. A Fernanda está perguntando tal coisa assim, assim. A Raquel está perguntando isso, isso e aquilo. Isso eu não vejo problema nenhum. Está dentro da liberdade de expressão, está dentro da liberdade de imprensa. Agora, se o Paulo optar por não mencionar o nome de ninguém, também é uma opção. Dentro da liberdade de imprensa, ele tem todo o direito de não mencionar nenhum nome. Então, vamos fazer um exemplo aqui, doutor, só para saber. Por exemplo, isso aí, né? Muito bom. Sei que é, ou foi, ou talvez pretenda ser. Então, por isso que eu estou perguntando para o senhor, doutor. Então, eu diria o seguinte... aí na tela, não está? Estou vendo. Então, eu diria o seguinte, a Renata está mandando aqui uma mensagem escrito, muito bom. Pronto, tá mencionada a Renata. Perfeito, obrigado, doutor. Doutor Evandro, pode continuar. Doutor Rolo, realizando consulta. Ao vivo, né? Consulta ao vivo. Olha só. Mas vamos lá, continuando. Doutor Alexandre Rolo, na visão do eleitor, né, que os candidatos, seja ele estando na cadeira ou não, né, os pré-candidatos e candidatos, eles têm umas condutas, são durante a vida ou durante os 4 anos de mandato. E quando surge o ano do pleito, né, as pessoas normalmente ficam mais simpáticas, seja eles já da cadeira, seja ou não da cadeira. Normalmente eles ficam mais... Quer cumprimentar todo mundo, quer realizar obras, quer participar de tudo que antes nem sequer aparecia. Essa velocidade de aumento, essa conduta, vamos falar, simpática, né, de último ano, de últimos atos, como que deve ser vista já na visão dos eleitores? Na hora que chegar lá, apertar os botãozinhos para escolher o seu candidato, né, a assumir o cargo. Como que deve ser a visão dos eleitores ao vê-los, ao enxergá-los? Evandro, muito boa pergunta, e aí eu diria o seguinte, e você fez bem a pergunta, quer dizer, quem tem que fazer esse juízo de valor, quem tem que fazer esse julgamento nesse caso é realmente o eleitor, como você bem perguntou. Esse não é um tipo de conduta, por exemplo, que pode ser reclamada pelo promotor de justiça. O promotor eleitoral vai entrar com uma representação porque a pessoa não era simpática antes e agora que está chegando perto da eleição se transformou numa pessoa simpática. Isso não é objeto e não será e não poderá ser objeto de nenhum tipo de representação, de ação eleitoral, nada disso. Então não é assunto nem para o promotor eleitoral, nem para o advogado eleitoral, nem para o juiz eleitoral. A justiça eleitoral não entra nisso e não tem que entrar nisso mesmo. Então, esse é um juízo de valor, esse é um julgamento que tem que ser feito realmente pelo eleitor e faz parte numa campanha eleitoral. Isso faz parte. Faz parte de uma disputa eleitoral, o eleitor avaliar quem é melhor, quem não é melhor, quem para ele é mais simpático, quem é menos simpático, quem está presente ao longo de todos os meses e todos os dias e aquele que aparece só realmente no segundo semestre do ano da eleição. Esse é um julgamento, esse é um juízo de valor que tem que ser feito pelo eleitor. Não se trata de nenhuma irregularidade. Eu era antipático antes, agora eu estou sendo simpático. Nenhuma irregularidade, nenhuma ilegalidade. Cabe ao eleitor fazer, então, esse seu juízo de valor ao votar no dia da eleição. Agora, lembrando para o eleitor, já que nós estamos aqui nessa conversa, dando dicas, digamos assim, para o eleitor. O voto, ele não tem preço, né? O voto tem consequência. Então, quando eu tiver que votar, e eu falo por mim,
Não estou falando aí para ninguém, especificamente de Porto Ferreira, não estou dando nenhuma indireta, estou falando de mim, porque eu também sou eleitor como você é. Quando eu vou votar, eu tenho que escolher direitinho quem vai receber meu voto. Hoje em dia é fácil pesquisar no Google, joga o nome da pessoa para saber se tem alguma encrenca, se não tem. Mas eu tenho uma encrenca, mas eu não fui condenado. Ok, eu não estou dizendo também que presunção de culpabilidade, não é isso. Mas é direito do eleitor, por exemplo, não querer votar em alguém que esteja respondendo ao processo. Pode ser um critério meu enquanto eleitor, eu tenho esse direito. Eu não quero votar em ninguém que esteja respondendo o processo. Pode ser uma opção do eleitor. Pesquisar a vida pregressa, pesquisar aquilo que a pessoa faz, saber se realmente a pessoa só é simpática nas vésperas da eleição. Isso em municípios menores é mais fácil do eleitor saber. O eleitor sabe, em município menor está sempre um encontrando com o outro. E no começo da gestão, eu encontrava com aquela pessoa, ela nem olhava na minha cara. Agora que está chegando próximo da eleição, a pessoa, mesmo em momento de pandemia, quer me abraçar, quer me beijar, quer me agarrar, quer dizer, ficou super simpática de repente. Esse realmente é uma decisão do eleitor. O eleitor tem que levar tudo em consideração, saber em quem votar, escolher bem, pesquisar, para depois não se arrepender em relação ao seu voto. Lembrando, Evandro, você sabe melhor do que eu, tão bem quanto eu, que nós vamos ter esse ano 2 eleições em cada município, né? Nós vamos votar numa eleição majoritária para prefeito e vice, e vamos votar numa eleição proporcional para vereador e vereadora. Então, eu tenho que pesquisar 3 candidatos. Eu tenho que pesquisar o candidato ou candidata a vereador, e eu tenho que pesquisar também o prefeito e o vice-prefeito. Lembrando que na eleição majoritária é um pacotinho, né? A chapa majoritária é una e indivisível. Então, não adianta também eu votar no prefeito se eu odiar o vice-prefeito ou vice-versa. Eu gosto muito do vice-prefeito, mas eu odeio o prefeito. Então, eu tenho que ponderar tudo isso e votar de forma consciente no dia da eleição. Não adianta no dia da eleição, só concluindo esse raciocínio e te devolvendo a palavra, não adianta eu não saber em quem eu vou votar e chegar no dia da eleição, pegar um papelzinho no chão e votar de acordo com aquele papelzinho que está no chão. Primeiro que quem joga papel no chão já está agindo de forma totalmente errada, totalmente ilegal, totalmente imoral, totalmente antiético. Então, o que eu espero é que nós não tenhamos esse ano, contra o meio ambiente, contra tudo, pegar papelzinho e ficar jogando no chão para achar que o eleitor vai pegar o papelzinho no chão e vai votar, eu acho que já passou da moda disso, né? Isso acontecia no século passado, nós estamos em pleno século XXI. Então, o eleitor, no dia da eleição, ele já tem que saber em quem ele vai, ele tem que saber isso antes, decidir isso antes, uma semana antes, 3 dias antes, fazer toda a pesquisa que tiver que fazer para tentar votar no melhor candidato ou na melhor candidata. E não, por exemplo, pegar um papelzinho que está no chão e votar de acordo com aquele papelzinho que está no chão. Tá. Eu sou mesário já há bastante tempo. E a gente vê, né, quando fecha a votação, o tanto que tem de abstenção e de voto em branco. Nulo tem também. Mas a quantidade, se somar a abstenção cada vez maior e os votos brancos, eles têm sido, assim, um percentual muito expressivo do fechamento ali da votação. Que mensagem que você daria aos eleitores? Porque o direito do voto, né, aos homens, e em especial às mulheres, custou muita vida, custou muito sangue para tê-los. Ele é muito precioso, né? E, por vezes, tem candidato que até menciona, precisa ir lá votar, não faça isso, né? Há quem, campanhas presidenciais passadas até pregava isso. Queria que você nos esclarecesse a importância do voto e também voto branco e nulo, né? Que é sempre as perguntas que tem na cabeça do eleitor.
Olha, Evandro, eu costumo dizer que o voto é um direito / dever, né? Mas mais do que um dever, e é sim um dever, o voto é obrigatório no Brasil, mas mais do que isso ele é um direito. Eu não posso querer que os outros decidam por mim. Eu, enquanto eleitor, preciso exercer o meu direito / dever de voto para ajudar a escolher os meus representantes, principalmente numa eleição municipal. Que quando a gente fala em eleição municipal, nós estamos falando das pessoas que vão praticamente administrar a nossa vida. Nós moramos no município, já dizia Franco Montoro. Nós não moramos no estado, nós não moramos na União. Nós moramos no município. Então, a eleição municipal é importantíssima, porque nós vamos escolher na eleição municipal o nosso prefeito ou a nossa prefeita, a pessoa que vai administrar a nossa cidade. A cidade onde a gente vive, a cidade onde nós temos os nossos filhos, as nossas famílias. Daí a importância da eleição municipal e de eu escolher muito bem quem é que vai administrar a minha cidade, a cidade onde eu nasci, a cidade que eu quero bem. Então, e essa sua pergunta também oportuna, ela passa pela questão do voto obrigatório ou do voto facultativo. Muito se discute isso. Há quem aqui no Brasil reclame do voto ser obrigatório, dizendo que o voto deveria ser facultativo. E eu, por exemplo, não concordo com isso. Eu acho que o voto tem que ser obrigatório, justamente para a gente ter uma legitimidade maior daquelas pessoas que foram eleitas. Abstenção, a pessoa simplesmente não vai votar. Voto em branco, ela foi votar, mas não votou em ninguém, votou branco. Voto nulo, a mesma coisa, ela colocou qualquer número lá na urna eletrônica, confirmou, e é o voto nulo. Você não escolheu. No fundo, essas três situações são idênticas, porque na abstenção eu não escolhi ninguém, no voto branco eu não escolhi ninguém, e no voto nulo eu não escolhi ninguém. O que eu estou fazendo com isso? Eu estou deixando o meu vizinho escolher por mim. E eu, especificamente, não gosto de uma questão como essa. Eu prefiro eu escolher os meus candidatos e, quem sabe, ajudar o meu candidato a se eleger prefeito, vice-prefeito ou vereador e vereador. Então, eu sou a favor da obrigatoriedade do voto. Acho que o voto é importante, o exercício da democracia passa justamente pelo sufrágio. Nós estamos, quando a gente fala disso, é tão importante isso que você perguntou, Evandro, que o artigo 1º, parágrafo único da Constituição Federal, estabelece o princípio da soberania popular. Artigo 1º, parágrafo único da Constituição Federal, está escrito lá, todo o poder emana do povo, olha a importância disso, né? Todo o poder emana do povo, que o exerce através de representantes eleitos. Está escrito na Constituição, artigo 1º, parágrafo único. Então, o poder que emana do povo é exercido através de representantes eleitos. Então, eu tenho que eleger, eu tenho que votar, eu tenho que escolher os meus representantes que vão decidir por mim na hora do vamos ver lá no Congresso Nacional, na Presidência da República, na Prefeitura e na Câmara Municipal. Estou muito preocupado com as abstenções, já que você mencionou isso, porque se a abstenção já era grande em momento pré-pandemia, eu estou muito preocupado com esse momento que nós estamos vivenciando de pandemia, porque a tendência é que os eleitores, alguns não compareçam às urnas, agora também com medo da pandemia, de se infectar com o coronavírus. Então, eu espero que isso não aconteça, mas eu estou com muito receio, e quem perde é a democracia, quem perde é a própria cidadania, se a pessoa não for votar, porque vai eleger um prefeito, por exemplo, com um número mínimo de votos, só aqueles que foram votar que vão escolher o representante lá na prefeitura. Perfeito. Agora, doutor Alexandre Rolo, já como direito de cidadão, como bem dito pelo doutor, o parágrafo único do artigo 1º, essa famosa todo poder emana do povo, né, que o senhor disse, grandemente falado sobre o Pinto, em Palanque, uma cena memorável, né, contra a ditadura militar, que ele mencionou essa frase em frente ao Palanque, dizendo que o poder emana do povo. Agora, como cidadão, tá? Uma vez como cidadão, sempre cidadão, e uma vez eleitos, né,
aos cargos, respectivos cargos, qual que é a postura do mandatário e a postura do cidadão em cobrá-los? Porque muito cidadão esquece que como cobrá-los, como deve ser feito, se realmente tem que bater na porta, tem que marcar horário com o mandatário, como que deve ser feita essa fiscalização do povo, como deve ser feito o pleito de seus direitos aos mandatários, e também, já emendando uma pergunta a outra, como que deve ser a postura da Câmara de Vereadores e qual que é a postura do Poder Executivo? Tem que ser harmônico entre si e independentes, né? Mas para a visão do cidadão e a atuação do cidadão frente a eles e entre eles, né? Câmara de Vereadores e Poder Executivo. Qual que é a conduta e o papel de cada um? Bom, primeiro a consciência política que o povo tem que ter de que a obrigação e o direito do eleitor não se esgota no dia da eleição, muito pelo contrário. A obrigação do eleitor, da eleitora, começa no dia da eleição. E a partir do momento que ele ajuda a eleger, ele tem que ajudar a administrar e tem que participar e tem que fiscalizar. Então isso passa por uma consciência política que nós ainda não temos no Brasil, mas que temos que ir trabalhando dia a dia, semana a semana, mês a mês, ano a ano. Lembrar que nós estamos falando de res pública, né? A república é a res pública, é a coisa do povo, é a coisa pública. E, portanto, o prefeito não é o dono da cidade. Quem é dono da cidade é o povo. Aliás, até o nosso presidente, você vai lembrar, Evandro, nosso presidente Caio, presidente da OAB, costuma dizer, e é verdade, que a maior autoridade de todas no Estado Democrático de Direito é o cidadão. Então, eu estou parafraseando aqui, estou, entre aspas, né, a frase não é minha, mas eu estou parafraseando, então, o presidente Caio. A maior autoridade de todas no Estado Democrático de Direito não é o presidente da República, não é o presidente do Supremo Tribunal Federal, não é o presidente da Câmara nem do Senado, nem muito menos o prefeito e nem o presidente da Câmara Municipal. A maior autoridade de todas é o cidadão. E se nós somos a maior autoridade de todas, nós temos que cobrar, nós temos que fiscalizar. Hoje em dia tem o portal da transparência, hoje em dia tem a lei de acesso à informação. Então, existem mecanismos de controle que precisam ser exercidos pelo cidadão. Nós temos, por exemplo, a possibilidade de iniciativa popular. Então, o cidadão pode querer aprovar um projeto de lei municipal e ele mesmo apresentar esse projeto de lei através de iniciativa popular. Isso tudo faz parte do amadurecimento político de um povo, de uma comunidade como um todo. E falando aí da sua segunda parte, da segunda pergunta, o relacionamento entre os poderes deve ser, como você falou, isso está na Constituição Federal, independente e harmônico. O papel da Câmara Municipal não é chancelar tudo aquilo que o prefeito faz, ou tudo aquilo que o prefeito pretende fazer, mas também o papel, então tem o outro lado da moeda, o papel da Câmara também não é atrapalhar a todo momento o prefeito. Então, o que a Câmara tem que ter noção, o que os vereadores têm que ter essa consciência de que eles não são servidores do prefeito, mas eles também não são oposição a qualquer custo do prefeito, porque ser oposição a qualquer custo do prefeito pode significar, por exemplo, a rejeição de uma proposta, de um projeto de lei apresentado pelo prefeito, que é importante para a comunidade. Então, assim, o vereador ele não tem que votar sempre a favor do prefeito e também não tem que votar sempre contra o prefeito, porque, na verdade, ao votar contra ou a favor do prefeito, ele pode estar votando contra ou a favor do próprio eleitor, do próprio povo, do próprio cidadão e do seu próprio município. Então, a importância desses poderes serem independentes, efetivamente, harmônicos entre si, e o papel de fiscalização da própria Câmara Municipal, porque uma das obrigações constitucionais da Câmara Municipal é fiscalizar o poder executivo. Então, tem que ficar sempre atenta, não falando, repito, sempre amém para aquilo que o prefeito ou a prefeita quer, mas também não sendo sempre do contra.
Então, se a gente tiver que ser oposição, sejamos, isso faz parte das regras do jogo, você tem uma bancada da situação e uma bancada da oposição. Mas mesmo a bancada da oposição, se vier alguma ideia boa, se vier algum projeto de lei bom, tem que votar junto, porque, na verdade, está votando em favor do povo e não deste ou daquele prefeito. Perfeito, muito bem esclarecido. Agora, o caminho para o judiciário. Quando é que envolve alguma infração, ou quando alguém acha que ali está cometendo alguma infração, quando é que um político, ou da legenda, deve procurar o judiciário em uma demanda eleitoral? Essa é uma pergunta. A segunda pergunta, quando é que o cidadão se acha atacado por uma lei? Quando eu falo cidadão, é a coletividade. Atacado por uma lei que, de repente, foi aprovada na Câmara, no município, que vai atingir a população. Eles falam, com quem eu vou socorrer? Aonde que eu vou contra esses manos, com quem eu me socorro? Então, eu gostaria de saber, quando é que um político, quando é infração legislativa, eleitoral, como é o caminho para procurar o judiciário eleitoral, e quando é o cidadão, qual a justiça que ele procura, qual é o caminho para ele chegar e ter o seu direito reparado, Como ele fala, uma ordem absurda não deve ser cumprida, Tem essa conotação. Eu gostaria que você esclarecesse esses dois pontos, É que eu estou fazendo duas perguntas assim, devido ao pouco tempo que temos. Vamos lá, vou tentar ser rápido também para não tomar tanto o tempo. A primeira pergunta envolve, aí tecnicamente falando, uma questão de legitimidade ativa, ou seja, quem é que pode provocar o Poder Judiciário eleitoral? Quem pode manejar uma representação eleitoral? E aí eu digo, quem pode manejar são candidatos, partidos, coligações e o Ministério Público Eleitoral. Então, quem pode ajuizar demandas eleitorais são os candidatos, os partidos, as coligações e o Ministério Público Eleitoral. O eleitor não tem essa legitimidade, o eleitor não pode entrar ele diretamente com uma ação. Mas o que o eleitor pode fazer? Se deparando com alguma ilegalidade, ele pode fazer uma cartinha, não precisa ser mais do que isso, e encaminhar para o Ministério Público Eleitoral. Ou ainda que ele não faça cartinha, ele tem o direito de ser recebido pelo promotor eleitoral do seu município. Então, eu vi alguma ilegalidade, vou citar um exemplo concreto aqui. Não pode outdoor, por exemplo, de propaganda eleitoral. Lá no meu município tem um candidato que colocou um outdoor de propaganda eleitoral. Eu vi o outdoor, eu posso atravessar a rua, ir lá no gabinete do promotor eleitoral e mostrar a foto. Hoje em dia todo mundo tem celular, eu tirei a foto do outdoor e levo lá para o promotor eleitoral. Falo, doutor, é o seguinte, tem um outdoor lá do candidato X, está aqui a foto, posso fazer isso? Posso. Você tem o direito, enquanto cidadão, de ser recebido pelo promotor eleitoral e apresentar uma denúncia, então, ao Ministério Público Eleitoral. Então, por um lado, o povo não pode entrar, o eleitor não pode entrar com a representação propriamente dita, mas pode denunciar qualquer tipo de irregularidade ou de ilegalidade ao Ministério Público Eleitoral, sem dúvida nenhuma, isso é fácil de ser feito. E o outro lado, você pergunta da questão se tem, por exemplo, uma lei absurda e aí eu posso não cumprir a lei. Então, veja, tem que tomar cuidado com isso, Porque quem pode ou não fazer esse juízo de valor é meio complicado. Porque se eu pego uma lei que não é tão clara assim, por exemplo, pode ser que um cidadão ache que aquela lei é absurda e, portanto, eu não vou cumprir, já o outro acha que a lei é boa e tem que cumprir. Então, assim, num primeiro momento, toda a lei tem que ser cumprida. Mas é claro que é uma lei municipal estabelecendo em Porto Ferreira a pena de morte, para dar um exemplo bem grotesco, mas bem claro. A Câmara Municipal de Porto Ferreira aprova lá na Câmara Municipal uma lei municipal dizendo que em Porto Ferreira fica instituída a pena de morte. É claro que essa lei não vai ser cumprida e não poderá ser cumprida porque ela é flagrantemente inconstitucional. Mas veja que eu estou dando um exemplo de uma verdadeira aberração. Em uma situação como essa, é claro que ninguém vai aplicar a pena de morte no município de Porto Ferreira, pautado nessa lei municipal que será
totalmente inconstitucional. Mas em havendo qualquer tipo de reclamação ou de não conformismo do munícipe, por exemplo, com uma lei, acho que a primeira pressão que o munícipe tem que fazer é com o próprio vereador e com a própria Câmara Municipal, dizer que é um absurdo, onde já se viu essa lei, etc., para que a própria Câmara Municipal, de repente, reveja os seus atos aí de acordo com o prefeito, de repente o prefeito apresenta um outro projeto de lei, ou ainda um outro caminho que o cidadão teria, mais uma vez, vai ao Ministério Público, denuncia essa lei, dizendo que essa lei é inconstitucional, o Ministério Público vai mandar para o Procurador-Geral de Justiça, que vai mover uma ação direta de inconstitucionalidade desta lei municipal perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então, são os caminhos que existem aí para você, por exemplo, combater uma lei que fosse inconstitucional. Muito bem. Muito bem. Bom, o Leandro, vocês sabem que é para fazer alguma intervenção. Vou só colocar aqui, doutor. O Leandro Gentili, ele é presidente da Associação Comercial e Empresarial aqui de Porto Ferreira. Boa tarde, parabéns pelo programa. Realmente recebo muitos relatos de pessoas que dizem que irão votar em branco ou nulo. Triste. Mas tento convencê-los de que devem procurar um candidato de perfil íntegro. Então está aí a opinião do Leandro Gentili. É isso, Paulo. Obrigado pela sua intervenção aí, por colocar essa observação, porque assim, não adianta. O que adianta votar nulo? É um voto de protesto. Não resolve nada. O melhor é realmente saber escolher o melhor dos candidatos à disposição do eleitor. Muito bem. O doutor Evandro, o senhor viu que faltam só 6 minutos e meio-dia eu começo uma outra live que é o Jornal do Porto. Durante a fala de vocês devem ter percebido que eu fiz algumas inserções. Isso aqui é só uma informação, né? As eleições 2020, TSE amplia horário de votação em 1 hora e eleitores irão às urnas das 7 às 17. Está no site oficial do TSE, por isso que eu coloquei. E fiz algumas, durante as falas, vocês devem ter percebido, também do site oficial do TSE, a autoria do texto é de Frederico Franco Alvim, só para corroborar, né, com alguns pensamentos que eu achei interessante, né, já que falamos sobre leis, aí eu fui colocando, em um regime democrático, mais do que perguntar quem é que manda, é importante questionar por que é que obedece. Eu acho que tem a ver com o que o doutor aí falou. As leis políticas públicas, para que tenham eficácia, devem ser aceitas e assimiladas pela população. Então, aí são pensamentos, não é meu, todas elas são do site do TSE. Ao contrário do que se imagine, a ética não é algo a ser exigido apenas dos atores políticos, partidos, candidatos, mas dos eleitores, que não podem vender o voto, que hão de respeitar a opinião alheia, que não devem modular suas escolhas consoante mesquinhos interesses particulares, mas sempre à vista do que é melhor para todos, melhor para a coletividade. Enfim, foi o senhor que disse, eu fui buscar lá na Constituição, o parágrafo único da Constituição: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. E com isso chegamos aí, doutor. Ao final eu deixo a palavra para as considerações. Doutor Evandro? É uma pena chegar ao final deste programa, porque muitos assuntos aí poderiam ser explanados, esclarecido à população e aos candidatos e os pré-candidatos que nos assistem, né? Então, seria grande valia se pudesse estender, mas não podemos. Então, doutor Alexandre Rolo, gostaria muito mesmo de agradecer a sua presença aqui e a disponibilidade aqui conosco, tá? Ter ajeitado um horáriozinho na sua apertada agenda aqui conosco. Deixar um abraço também ao conselheiro estadual aqui de Porto Ferreira, nosso querido professor de ordem, Dr. Luiz Augusto Braga Ramos, Dr. Guto, e também ao presidente local aqui da UB Porto Ferreira, o Dr. Rui Gouveia, né? E os demais diretores. Então, deixar um grande abraço a eles, que estão todos na linha da UAB São Paulo. Um abraço ao Caio, lá ao Ricardo Toledo, a Islan, a Margarete, a Raquel Preto, todos eles, né?
Um grande abraço. Despedida aqui, deixar o agradecimento, a ratificação de agradecimento. E a palavra finais é sua. Olha, para não tomar muito tempo de vocês, eu quero agradecer muito a oportunidade. Obrigado pelo convite, querido amigo Evandro. Paulo também, muito obrigado. Achei muito oportuna essa última ou penúltima observação que foi feita, que a ética não é realmente só do vereador, só do prefeito, é também do eleitor, hein? Muito importante essa questão, que está escrito aqui, ética dos eleitores. O eleitor não pode vender seu voto, porque o voto não tem preço, o voto tem consequência. Eu vendo meu voto hoje por R$50, R$100, R$200, tanto faz, e vou me arrepender os próximos 4 anos. Então, não venda voto, voto não tem preço, voto tem consequência. Quero deixar, então, um abraço também, me associar ao Dr. Guto, querido amigo conselheiro, Dr. Luiz Augusto, também ao presidente Rui Gouveia. Enfim, eu fico à disposição, foi muito agradável esse nosso tempinho aí, essa nossa conversa. Muito obrigado pela oportunidade. Ok, doutor. Obrigado aos doutores. Toda sexta-feira nós temos esse espaço. Fico muito feliz aí por o senhor ter aceito o nosso convite e ter corroborado dessa maneira, né, com conteúdos aqui para a nossa emissora, que é uma emissora comunitária. Nós abrangemos somente a cidade de Porto Ferreira. Estamos no site oficial do Jornal do Porto, que é o jornal impresso aqui da cidade, com 43 anos de edições ininterruptas e, obviamente, através das redes sociais, aí nós atravessamos as fronteiras até do país. Obrigado, doutores, e até um próximo encontro.